Bom dia a todos aí, então. Vamos trocar um pouquinho de experiência aí nesse momento. Douglas, puder contar um pouquinho quem é você, o que é ser um consultor de varejo e por que os dados importam nesse momento? Uhum, tranquilo. Bem, eu sou o Douglas Hoffman, eu brinco marido da Sabrina, pai da Sofia. Eu comecei a minha carreira trabalhando com comunicação visual, plotagem, adesivos mesmo, quando eu tinha lá 19 anos. Fui entendendo um pouquinho do mercado, os clientes pediam para fazer alguma coisa de criação. Dessa parte de criação, fui estudar publicidade e propaganda, então. E depois entrei na CDL Joinville ali e comecei a entender um pouquinho de varejo. Dentro da CDL eu fui convidado a presidir o núcleo de jovens lojistas. Depois eu fui convidado a presidir, então, o estado de Santa Catarina de jovens lojistas, onde eu tive a oportunidade de fazer parte de uma diretoria nacional de CDL e conhecer o varejo pelo Brasil todo e como funcionava isso fora também. Né? Legal. E ali Bagagem bem fui. grande no varejo, né? Sim, sim, ali fui evoluindo com alguns clientes que sempre que deram oportunidade para a gente de aceitar o desafio e de trocar um pouco de experiência e de topar fazer também o que a gente propunha, né? Porque eu brinco que às vezes um trabalho de consultoria é o cara que pede o teu relógio, te diz que horas são e leva o teu relógio embora como parte do pagamento. Então é uma visão de fora do teu negócio, mas que é importantíssimo para ter uma análise que tu não tens ali dentro, que tu não consegues ter, né? Boa. Gostei dessa comparação. E aí depois a gente começa a estudar varejo, então comecei a estudar bastante coisa de varejo, tanto que hoje estou fazendo ainda uma faculdade de varejo digital, né? Uhum. De varejo online mesmo. E estudando o varejo, a gente começa a entender que tudo que fala de marketing para o varejo em si, ele tem que ser muito análise de dados. Foi isso que a gente conversou um pouco naquela última reunião, né, Maíra? Porque se tu não consegue entender o teu cliente, tu não consegue vender para esse teu cliente. Então, assim, tu vais abrir a porta e tu vai ser um fast food. O cara vai passar, comprar, levar embora. Passar, comprar, levar embora. E, de repente, quando alguém abrir uma outra porta do teu lado, o cara pode mudar de porta e passar a comprar, então, do teu cliente do lado. Se tu não tiveres esses dados bem entendidos e se tu não começar a entender esse movimento com antecedência, a tendência é que feche as portas porque o teu vizinho vai levar a clientela toda para ele, né? Agora, a Porque tu partir do acaba não momento... conseguindo entender esse cliente a fundo, né? Tu acaba tratando ele de forma muito superficial, né? Sim. Tu não pode tratar ele como um número só, né? Tu tem que tratar ele como pessoa e entender quem ele é como pessoa, né? Então, tu tens que entender, por exemplo, que o Douglas é um cara que compra camisa branca, azul e preta. Então, não adianta querer oferecer camisa vermelha para ele, né? Se tiver alguma no armário, é porque ganhou de presente, sabe? É. E até sobre a recorrência de compra também, né? Tipo, que é aquela questão de lifetime value, né? Que é pra gente saber Sim, também o quanto que o Douglas compra a camiseta preta e branca, mas qual é a recorrência de compra dele? Porque aí sim é o momento de você entrar em contato. Muita gente me pergunta assim: ah, mas como é que eu sei quando eu tô sendo chato? Você vai estar sendo chato quando você não tem essa noção do tempo que você precisa ter contato com o cliente, né? isso, do timing, né? Então, assim, hoje Joinville, vamos falar um pouquinho de varejo de moda, né? Trabalha muito com consignado, manda peça para casa das pessoas, né? Qual é a assertividade disso? Então, eu estou mandando uma sacola com 10 peças, está retornando 9, eu não tenho dados desse meu cliente. Né? Se eu mando Uhum. uma peça com 10 peças, tem que me retornar lá dessa sacola 2, 3 peças. 70% eu tenho que acertar nisso, né? Então, pode estar errando no que tu está mandando e pode estar errando o timing que tu está mandando isso. Né? É. Com dados, tu consegue analisar isso. No isso do vestuário, mas isso funciona também para quem trabalha com alimentação. Eu falei outro dia ali de posto de combustível, né? Se eu tenho dados do meu cliente dentro do posto e eu sei que toda sexta-feira ele coloca R$ 100 de gasolina no carro dele, se ele passar 2 ou 3 sextas-feiras sem abastecer, eu tenho que ter o contato dele para falar com ele e ver o que aconteceu. Tem algo errado. Né? É. Uhum. Se eu consigo tomar essa atitude rápida, eu consigo também mudar o que está errado dentro.
Então, Douglas, não fui mais no teu posto porque fui mal atendido, o funcionário me tratou mal. Pô, vamos ver o que dá para fazer para corrigir esse erro, né? Perfeito. Agora, se tu ficas passivo disso e tu passas a não querer conversar com o teu cliente, entender o que está errado no teu negócio, aí, meu amigo, a tendência é que vá para baixo e que uma hora tu vai chegar ao fim do poço. Eu queria também que tu desse aquele exemplo que tu deu na questão de hotelaria, sabe? Dos hotéis, Uhum. da tua visão em relação aos dados que foram te passados e aí qual a estratégia que você utilizou, né? Acho que é bem legal também para mostrar o quanto realmente, quando você sabe analisar os dados, é interessante. Desde 2013 eu fui convidado pelo governo municipal a assumir a gerência de turismo ali, né? Teve troca de secretário, o secretário Raulino, que entrou, era amigo meu de CDL, me manteve lá no cargo, então. E a gente conseguiu fazer um trabalho de tirar Joinville daquela marca de que Joinville fecha no final do ano, por exemplo, né? Uhum. Então a gente começou a entender o que estava acontecendo com a cidade, a ir visitar as feiras e mostrar o potencial de Joinville. Não adianta a gente querer brigar com praia, porque a gente não tem praia aqui, mas a praia está a 45 minutos, então a gente mostra que a praia está a 45 minutos, né? A gente aqui não é Gramado, então a gente não tem serra para mostrar, mas a gente tem Campo Alegre a 20 minutos, 25 minutos, né? A Uhum. gente não tem um parque temático grande, mas a gente tem o Beto Carreiro próximo, né? E aí nós passamos a mostrar que Joinville, então, tinha 3 aeroportos e não só um, porque Uhum. Joinville, na época, né, voo de Joinville cancelava, né? Depois foi trocado ali o aeroporto, a gente conseguiu fazer um investimento através de governo, enfim. E aí o aeroporto já não tem mais isso. Mas a gente começou a mostrar que Navegantes e Curitiba estavam tão próximos de Joinville quanto quem pousa em Guarulhos, ou quem pousa no Galeão, ou quem pousa em Confins para ir para Belo Horizonte, né? Uhum. E mostrar para o paulistano que se ele ficasse hospedado em Joinville por 150, 160 reais a diária no final do ano, ele conseguia ir a Balneário Camboriú em 1 hora de trânsito, ir ao Beto Carreiro em 40 minutos. E isso, para quem pega trânsito de 2 horas por dia para ir trabalhar, é uma baita vantagem, sendo que tu tinha uma hospedagem 30% mais barata. Cara, esse exemplo eu achei incrível, porque assim, o que foi feito, né? Tu pegou um comportamento do teu cliente de fato e tu não olhou só para aqui, porque se tu tivesse olhado pro Joinvilense, tu jamais teria chegado nessa conclusão. Só que o Joinvilense também não é o teu cliente. Isso é uma coisa que eu falo muito, a gente às vezes se confunde, né? Às vezes a gente se coloca até como cliente do nosso próprio negócio, isso não faz o menor sentido, né? Então, não, tu foi realmente olhar para quem de fato estaria, né, num hotel aqui em Joinville. Não é o joinvilense, não é o cara que está aqui do lado, né? É o Sim. cara de São Paulo, é o cara de Curitiba que está acostumado com essa distância e você conseguiu trazer atributos, né, qualidades além do que qualquer outra pessoa faria, porque realmente você saber todos os teus atributos, saber o comportamento do teu cliente faz toda a diferença. Então tem que realmente listar. Às vezes a gente fica só naquele atributo superficial, que é comum para todo mundo, mas precisa ir além, né? Ainda dentro do poder público, Maíra, quando a gente assumiu, a Festa das Flores vinha de 70 anos de gratuidade, nunca foi cobrado ingresso na Festa das Flores, né? Uhum. E na primeira conversa o pessoal falou, Douglas, se cobrar ingresso, ninguém vai para a festa, né? E a gente falou, não, vamos fazer um teste aí, vamos entender quem é o público que frequenta a festa, quanto esse público está disposto a pagar para entrar na festa e o que ele vai ter lá dentro, o que vai ser oferecido para ele, né? Então também nesses 6 anos a gente passou a cobrar ingresso, no começo era R$ 5, agora já está R$ 12 a entrada da Festa das Flores, não diminuiu o número de público, continua com 100 mil pessoas dentro da festa, mas com essa arrecadação, a Jaó, que é a parceira da prefeitura nesse ponto, ela passou a entregar muito mais para quem visita a festa. Então, ela tinha mais recurso em caixa e conseguia fazer uma festa mais bonita. Massa. Com isso, começou a atrair mais público para a festa, no boca a boca mesmo, sabe, Maíra? Então, ano passado, por exemplo, nós recebemos mais de 600 ônibus visitando a Festa das Flores, né? Qual foi o gatilho? Qual foi a estratégia que vocês utilizaram para que tivesse Para a esse festa, aumento e para essa justificativa de preço, né? Também. Uhum. Primeiro a divulgação, a gente foi entender onde que estava esse público da festa, né? Porque quando a gente assumiu também, não cobra entrada, não tem controle de quem entra na catraca, de quem passa na catraca, e a festa é uma festa para terceira idade. No primeiro ano a gente começou a ver números e fazer pesquisa ali dentro,
e a gente viu que a festa não era uma festa de terceira idade. A média de público da festa é de 30 a 50 anos. Sabe? Só que tem muita, claro, tem muito idoso que vai para a festa, mas representa ali 20%, 30% da festa, né? Onde estava esse público? A maioria em Santa Catarina. Então a gente passou a visitar todos os municípios pequenos de Santa Catarina quando eles tinham alguma festa tradicional deles, levar a realeza da Festa das Flores e fazer o convite para que eles então viessem também visitar a Festa das Flores, né? E aí saiu de 80 para 600 ônibus em questão de 5 anos de festa, sabe? Mas entender o quê? Entender quem é o público, entender onde está esse público e entender de que forma tu consegue chegar nesse público em massa, né? Porque ir para Curitiba e colocar um outdoor é muito pouco, né? Então, assim, como é que você vai ter esse ponto de contato, então? Que foi o que a gente conversou aquele dia, né, Maíra? Onde está o teu cliente hoje? Hoje não, porque eu abri bastante coisa ontem ali, mas onde estava o teu cliente nessa quarentena total? Ele estava dentro de casa. Onde era o ponto de contato dele? Era na internet, assistindo live, estudando. Então, o ponto de contato estava no YouTube, estava no Instagram. Para quem era mais íntimo e tinha dados, estava no WhatsApp também. Teoricamente facilitou, porque daí agora todo mundo sabia onde as pessoas estavam, que era em casa, no caso. Que era em casa. O que esse público vai passar a consumir desde então, né? Mais alimentação. Então, o pessoal aí que tem entrega, delivery, tinha uma baita oportunidade de chegar no cliente. Só que se ele não tinha dados de quem frequentava o restaurante dele antes, ele tinha que fazer um investimento grande em impulsionamento para dar tiro para tudo que é lado, né? Esses dias até eu li uma frase ali do livro do Jorge Paulo Lemann, que ele fala que a Brahma, desde 90, quando começou a usar dados, passou a atirar de metralhadora para tudo que é lado e começou a acertar o branco do olho com precisão, sabe? Porque ela começou a entender aonde que estava e quanto consumia cada cliente. E se tu for ver, na verdade, quando tu acaba sabendo disso, você acaba economizando dinheiro, né? Porque justamente você não fica atirando para tudo quanto é lado, fazendo investimento massivo em mídia e acertando gente que às vezes nem faz sentido para aquilo que tu quer oferecer. Sim, sim. Eu brinco, é bem isso mesmo, Maíra. Eu brinco que uma vez eu fui atender um cliente de varejo de moda mais popular e na época não tinha internet tão em alta ainda, então a gente recomendou que ele fizesse um anúncio num programa determinado de uma emissora, né? E ele falou, Douglas, ninguém assiste esse programa. Eu falei, cara, a gente não assiste, eu, você. Mas desce lá na tua loja, no chão de loja, e pergunta lá embaixo para os vendedores, e se tiver cliente na loja, pergunta. Ele chamou o filho dele, que fazia parte na época ali da administração, e falou, desce lá e pergunta. O filho desceu, voltou e falou, por incrível que pareça, 100% dos vendedores e todos os clientes que estavam na loja assistem, né? Então a gente botou. É bem isso, a gente acaba se colocando como cliente do nosso negócio e normalmente a gente não é. Nem a gente, nem nossos familiares, né? Nossos familiares Sim. e amigos normalmente também não são aqueles que vão consumir o nosso produto ou serviço. Por isso que quanto mais relacionamento a gente tiver fora das nossas bolhas, é muito melhor de conseguir captar clientes. Por isso que essa questão de rede social, de seguidores, por um lado, é interessante, porque você acaba conseguindo pegar um público que, de fato, quer aquele conteúdo que você está publicando. Então, conteúdo não é só para gerar alcance, mas é também para filtrar o teu público da tua página que realmente interessa aquilo que você está vendendo, né? E fazer análise desse público, então, né, Maíra? Então, assim, você publicou um conteúdo sobre vestido de festa, ou sobre sushi, vamos lá. Você publicou um conteúdo sobre sushi, né? O Douglas foi lá e curtiu o conteúdo sobre sushi, trocou uma ideia ali, né? Fez um comentário, alguma coisa. Amanhã você postou um conteúdo sobre comida vegana, né? O Douglas não comentou nada, não tocou no assunto. Né? Opa, o Douglas sai daquela minha planilha de comida vegana e está só na planilha de sushi. Amanhã você falou de churrasco. O Douglas curtiu e botou um coraçãozinho mais lá, né? Opa, o Douglas curte churrasco. Então você começa a fazer essa troca no teu banco de dados ali, que para um cliente pequeno pode ser uma planilha de Excel, sabe? E depois, quando tu for crescendo isso, tu vai comprando sistemas melhores para te ajudar, né? Perfeito. E aí, quando tu tens uma promoção direcionada, que pode ser um final de semana, ou que pode ser uma data especial, ou que pode ser uma quarentena, tu sabe que pro Douglas tu vai direcionar um conteúdo de sushi, tu pode mandar um direct, tu pode mandar um voucher de desconto, né? Enquanto a comida vegana não adianta tu colocar ali pro Douglas, porque ele não, em nenhum momento interagiu com isso, sabe? É isso aí.
E por isso até a questão das perguntinhas, que é legal nos stories, jogar para o público realmente, né? Começar a sentir dele o que que ele quer, né? Que tipo o que que é interessante para ele mesmo, né? Desde que tu analise isso, né? Que tu tenha uma planilha e analise, Não, tem porque que eu sempre analisar, falo porque só assim, jogar por jogar tá perdendo tempo, né? Tá e perdendo amanhã tu tempo. já esqueceu o que é, né? Então, assim, quem que Perfeito. respondeu o quê, né? Então tem que ter essa análise bem clara de dados ali, sabe? Douglas, e bem na parte prática, assim, o que que tu sugere que a gente faça, desde do pequeno, né, do pequeno empreendedor, até quem já tem um corpo, uma estrutura um pouco maior de investimento, como é que a gente consegue analisar esses dados? Bem, eu sempre falo, eu não sei se a Elô tá vendo ali da Pimenta Rosa, que eu atendo ela, mas acho que a Nanda tava. Eu sempre pergunto para ela, né? Eu falo, Elô, você quer ter status na tua loja ou tu quer ter dinheiro em caixa, né? Uhum. Porque se tu quer ter status, beleza, o nosso trabalho encerra por aqui e tá acabado, né? Porque se tu quer coluna social e dizer que tu é empresário, meu amigo, obrigado, mas vai com Deus e bota o teu dinheiro ali, né? Agora, se tu quer ter dinheiro em caixa, então assim, vamos analisar o que, que tem saída, o que, que não tem saída, né? Uhum. Nesse momento mais específico. O que está se vendendo? Está se vendendo comida, o comportamento do consumidor tende a partir mais para o online a partir de agora. Quem assistiu a live ontem do Rony da Reserva viu que vai ter que acontecer uma fusão muito grande entre virtual e digital, né? Que o virtual, ele falou que o virtual é frio, o virtual é robô, né? Então, mas o robô analisa dados. E o robô te dá informação para que tu consiga trabalhar humanamente quente no digital. Né? Então, assim, tem que trabalhar quente no digital. Vamos trabalhar pessoa com pessoa, mas usando as Contato, né? A ferramentas. proximidade. Uhum. Isso. Uma outra colocação é que o que nos separava antes está nos unindo, que é a parte agora de mobile, né? Então, assim, antes o celular separava as pessoas, ficava no sofá sentado lado a lado, cada um vendo a sua tela, e agora está unindo eu e minha mãe lá no outro lado da cidade, né? Enfim, então está A gente unindo. está Então tem aprendendo, que saber. talvez, a gente tá aprendendo, talvez, a usar a rede social, o poder do mobile pro bem, né? Porque até então tava só para É, é. Também tem que saber separar muito bem, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, de que forma usar cada ferramenta, quem está em cada ferramenta, né? Existem hoje ferramentas também que tu consegue colocar ali para ver qual é o melhor horário que o teu post vai atingir melhor, né? Mais engajamento, enfim. que o teu seguidor Existem tá ferramentas. mais, né? Uhum. Existem ferramentas gratuitas para isso, em fase de teste, depois os valores são bem em conta também, o investimento que tu vai fazer repercute e vale super a pena ali, porque ele vai te devolver isso, né? Uhum. E aí, ter um pouco agora de sensibilidade, e isso vai de dados também, de entender o que o teu cliente está precisando. Eu sempre falava, Maíra, para os meus clientes, de manhã cedo, leiam a coluna social e o obituário do jornal. Né? Daí eles olhavam meio assustados, assim. Eu falei, porque é muito chato tu ligar para uma pessoa e ela falar que o marido morreu e que está indo pro velório, e tu ligar para oferecer alguma coisa boa, né? É verdade. Querendo ou não, isso é dados. Né? Querendo ou não, isso faz parte, né? Tu tem que saber onde teu cliente está nesse momento, né? É. E eu acho que, só para concluir, Michele, eu já vou subir a tua perguntinha ali. Só para concluir, você está falando, também faz sentido essa questão sobre os noticiários, a gente está atento. Tem até podcast que fala dos noticiários bem rápido, né? Eu tenho um podcast que ele fala das notícias do dia anterior, acho que em 5 minutos. Então, assim, é importante a gente estar ligado no que está acontecendo no mundo e mesmo que talvez superficial sobre um pouco de cada área, mas para quê? Para a gente poder ter argumento de conexão, né? A hora que eu vou conversar com um cliente sobre determinada. Eu preciso saber alguma coisa sobre o tema dele, né? Eu não posso ir crua sem ter noção nenhuma do que está acontecendo no mercado dele, sobre o comportamento de consumidor dele. Eu preciso achar algum tema que me gere uma conexão com aquela pessoa. Então, claro, eu estou falando isso de um comportamento humano, mas a gente tem hoje algumas ferramentas de automatização que podem nos dar essa informação sobre o cliente, né? Para poder gerar essa conexão e depois partir para aquela nossa para conversa de venda, né? Para aquilo que a gente tem interesse em realmente falar, né? Sim. E eu sempre analiso muito o Google Trends, né, Maíra? Todo dia eu dou uma olhada no Google Trends, vejo quais são os assuntos em alta, né, dentro dele, então tanto local quanto mundial.
e também se faz uma pesquisa em cima de cliente. Então, o que, que o pessoal em Joinville está procurando, né? Porque a rede social, assim, eu digo que é aquele momento final do crush, né? Mas a conquista toda está dentro do Google, porque A quando tu vai pesquisa. pesquisar hoje, tu vai pro Google. Então, É. assim, tu chega, eu quero comprar um carro. Eu vou no Google, eu vou pesquisar tudo sobre o carro. Uhum. Aí talvez eu vá na rede social de quem está vendendo aquele carro para ver um pouquinho de como essa pessoa trabalha. E aí eu Uhum. vou para a loja para fechar negócio, né? Legal. Então hoje a maioria desses bens maiores, por exemplo, não bem de consumo rápido, a pessoa já chega decidida a comprar. Se eu vou para uma concessionária, entro na concessionária e não falo aquele tô só dando uma olhadinha, se eu já chego e já peço o carro X do modelo tal que eu quero ver, é porque eu já sei quanto ele custa, eu já sei quanto ele consome, eu já sei o conforto que ele me dá, eu só quero dar uma volta para ver se é aquilo mesmo. Então, Uhum. assim, fechar o negócio é muito rápido ali, né? Tirando, né, o varejo de shopping, por exemplo, que a pessoa está passeando e entra por oportunidade. Né? Uhum. Deixa eu pegar aqui a É, pergunta da Michelle. isso, acho que a Michelle tinha uma pergunta ali, né? Tudo bom, Michelle? O que você sugere como estratégia para esse momento para o mercado do luxo, para a mídia? Pro alto padrão, né? Bem, Michelle, primeiro que a Michelle faz um trabalho bem bacana lá na Berço, né, Michelle? O... Eu comprei uma vez com a Michelle, até é bacana essa história. Eu comprei uma vez com a Michelle, no dia do meu casamento, uma pulseira, e fui levar no hotel onde a Sabrina, minha esposa, estava se arrumando para o casamento. Desde então, eles me mandam nas datas, tanto na data do meu aniversário de casamento, quanto perto do Natal, ali, o dia dos namorados, eles sempre estão me mandando alguma coisa, sabe? Então ela entendeu qual que é o meu perfil de consumo, né? E está Uhum. fazendo esse contato. O mercado de luxo em si, ele é o mercado, claro, que vai sofrer bastante, que vai ser um dos últimos ali a retomar na sua maioria, né? O mercado de luxo, nesse momento, ele teria que focar bem no pessoal que não vai perder rendimento, que são aposentados e concursados. Esse pessoal tem a certeza de que mês que vem vai receber, no outro vai receber, e até final do ano ali vai receber, e, enfim, né? Porque eles têm uma estabilidade. Dentro desse nicho ali, existem muitos concursados que ganham um valor bem considerável, juízes, promotores, enfim, né? E existem muitos aposentados também, de iniciativa tanto privada quanto pública, que tem uma remuneração constante de alto valor. Então, essa pessoa não vai perder valor. Os investidores em si são pessoas que vão estar com o pezinho um pouco atrás, porque eles não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Se o É um dinheiro pouco dele na mais bolsa vai inseguros, né? render, vai cair, se o imobilizado que ele tem, se vai conseguir fazer dinheiro com isso, ou se vai ficar parado e gerar, né? Enfim. Então, assim, essas são as pessoas hoje que o mercado de luxo teria que fazer um foco, mas entendendo que vai sofrer um pouco. E médicos também? Ela perguntou. Médicos também, claro, médicos também. Só que médicos aí tem que entender se ele é um médico de Qual rede é, pública, por exemplo, qual é o nível? né? Se ele é um médico de rede privada que está fechado o consultório dele, se ele está fazendo plantão, se ele não está fazendo plantão. Então, o médico, mesmo que a gente saiba que ele tem uma remuneração, mas a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã dele, né? Porque a saúde do Brasil, a tendência é que se não cuidar rápido disso, a saúde do Brasil entra em colapso em 10 anos, mais ou menos. Então, a gente não sabe qual é o futuro da profissão. É. E isso mostra ainda o quanto mais profundo a gente tem que ser, né? Não basta mais a gente saber só se é médico, se, né, o que que é, tem que saber se é público, tem que saber, né, em que momento ali ele tá realmente da profissão dele, né? Então é bem mais profundo essa análise. Porque você vai ligar agora para uma esposa de um médico, por exemplo, que o médico está 10 dias dentro de um hospital fazendo plantão e cuidando do coronavírus, por exemplo, né? Ela não está no momento de fazer compra agora, ela está com a cabeça dela em outro lugar total, né? Aham, Então, para essa profissão, nesse momento, teria que ter um pouquinho de cuidado ali. perfeito. Mas alguém tem alguma dúvida em relação a dados? Como é que a gente pode. Eu tenho dúvida, assim, ainda em relação um pouco à questão de investimento, sabe? Em que a gente sabe que mesmo uma pequena empresa ela consegue captar dados, mas eu vejo muita dificuldade, porque, obviamente, é no manual, né? É na mão ali que tem que captar esses dados. Então, por isso que eu sinto uma certa dificuldade de clientes de menor porte
para fazer essa captação de dados, né? Não sei se tem algumas sugestões mais práticas do que a gente pode fazer, de formulários, enfim, de saídas, assim. Assim, Maíra, quem tem sistema, loja que tem sistema, por exemplo, usa o sistema que vai te dar isso tudo, né? Uhum. Se o sistema ele é uma mesa de som, então tu regula se tu quer tocar pagode ou se tu quer tocar pop rock, enfim, né? Mas tu tem que pegar e ir pro manual mesmo assim para conseguir fazer isso ali. Tu tem que inserir o que tu queres dentro do sistema, né? O sistema não vai acordar de manhã e falar, hoje eu vou avisar o Douglas, né? Não, Então, tu tens que ir lá e tu tens que tirar, extrair isso tudo do sistema. Agora, o não. pequeno, planilha, né? Enfim. E É aí que vai. é realmente dedicar alguém para isso, né? Eu acho que talvez é isso, assim. Talvez falta essa consciência de que sim, que é importante, e da mesma forma que tu tem que ter ali um vendedor para vender, tu precisa ter alguém para estar analisando dados e fazer relacionamento, né? E ter isso dentro da empresa, sabe, Maíra? Porque assim, ok, né? Pode ter um consultor que analise esses dados, que extrai esses dados, mas fica com esses dados dentro da empresa. Porque o teu vendedor amanhã tu não sabe onde ele vai estar. Né? E geralmente o que acontece? As pessoas deixam muito isso na mão dos vendedores, que é excelente, o vendedor tem que saber isso, mas no momento que o vendedor estiver afastado por férias, por uma gravidez ou por qualquer coisa que possa acontecer, ou mesmo não estar dentro da empresa, a empresa tem que ter esses dados para quem assumir poder fazer esse trabalho e dar continuidade com isso, com os mesmos dados e com o mesmo propósito da empresa, sabe? Tem que estar no DNA deles. Perfeito. Total sentido. Inclusive, por isso que às vezes, né, sai o vendedor e sai um monte de cliente junto, porque Leva para outro lugar. Uhum. ficou tudo com ele, né? Com o vendedor e não com Aí, a empresa. então eu falo assim, ó, não tenham medo de pagar treinamento para os seus vendedores, para os seus funcionários, porque é melhor ter um monte de funcionário treinado no mercado do que ter um monte de funcionário descapacitado indo para o mercado, né? Então eu falo assim, tá, e se eu não pagar o treinamento e o funcionário ficar na minha empresa 20 anos? Então paga que é melhor, pelo menos se ele for para o mercado, ele está treinado e vai para o mercado, né? Uma outra coisa que eu falo sempre, que eu já falei aqui também, é você quer status ou você quer dinheiro em caixa, né? Então, assim, eu acho que todo mundo abre um negócio para ter dinheiro em caixa, tanto que já fiz análise, já falei para a lojista fechar e o cara tomou decisão e realmente fechou o negócio, porque não tinha como recuperar aquilo, assim, né? E analise dados o dia inteiro para poder usar esses dados em forma de relacionamento. Então, assim, tenha relacionamento, o relacionamento é o que vende, né? Mas o relacionamento tem que ser baseado em dados. Perfeito. A Michelle perguntou, e a prospecção? Eu não entendi muito a pergunta em relação à prospecção. Como é que capta leads, talvez? Ela quis É, dizer? Michele, a gente usa um funil de vendas onde primeiro tu solta o que é a tua empresa, um pouquinho de propósito, de produto na parte maior do funil ali, né? Ali tu Conteúdo faz mais uma de atração. análise Uhum. de atração. Ali tu faz uma análise de quem curtiu aquilo, enfim. Depois tu faz um outro conteúdo mais de produto mesmo, para ver se a pessoa continua curtindo aquilo ou se ela só curtiu a frase bacana, o propósito da empresa. Se ela continua ali, tu tenta um contato mais direto com ela, né? Que pode ser via direct, por exemplo, né? Então tu tentas traçar um contato mais direto com ela. E não deixa também de curtir as coisas dela, né? Porque não queira só que a pessoa venha tomar o café contigo, vá também tomar o café com a pessoa, né? Perfeito. Se essa pessoa te deu uma abertura de, por exemplo, te passar um número de celular ou alguma coisa assim, tu entra no posso te enviar proposta, posso te enviar, né, enfim, um catálogo de ofertas, posso te enviar o que a gente tem bacana, e aí tu começou a criar um relacionamento com essa pessoa. Daí é uma questão do feeling, né, de estudar o que essa pessoa queria para poder chegar na venda final. Perfeito. Eu até costumo dizer, assim, o primeiro no funil de vendas ali, o topo é o de atração. Então, é aquele conteúdo mais geral mesmo, que tu vai captar um monte de gente. E depois, no meio, é onde começa a gerar comparação. Então, é onde você vai começar a criar conteúdos um pouco mais específicos sobre a tua área, os teus diferenciais, o que realmente te torna diferente em relação à concorrência. Porque é no momento que ele começa a gostar do que tu está falando, só que ele também vai ver outros, né? Ele não vai ficar só ali no teu canal. Né? Então ele começa a te comparar realmente com os outros. E se você conseguir o telefone dele,
saia da plataforma de rede social e vá para o telefone, porque na rede social Isso. tem muita distração, né? A gente está competindo com o crush, com a amiga, com o meme, com o Big Brother. Então, a hora que conseguir ir para o WhatsApp, né, para uma conversa um pouco mais próxima, façam isso, porque vai ajudar muito na conversão. Então, de repente, solta ali uma ou duas promoções para quem já está te olhando, te seguindo, né? E promoção não precisa ser só preço, pode ser condição de pagamento, pode ser oportunidade de momento, enfim, né? E coloque no post mesmo ali, se você quer mais informações, peça o catálogo completo via direct, por exemplo. A pessoa vai te pedir, se ela tiver algum interesse, ela vai te pedir o catálogo. Se ela te pedir o catálogo, ela abriu todo o canal de relacionamento. Daí é uma questão de fechar por WhatsApp ali, por telefone, e ir até chegar na venda, ou enfim, ou no que o cliente saia. Uma dica neste relacionamento que você fala é ser genuíno, a Michelle. Sim, transparência hoje no varejo é fundamental, né? Todo mundo sabe quanto custa, quanto pesa, o que veste, quanto dura. Então, assim, não adianta não ser transparente nesse momento e ser você mesmo para fazer a venda, né? E eu acho também que o público já não tá mais. Não é fácil enganar, né? Acho que eles Não. vão perceber se você não for verdadeiro, né? E aí vai ficar feio até, vai até pegar mal. Eu falo, pessoal, que uma venda ela só termina quando o cliente retorna para comprar de novo. Né? Então, assim, essa é a frase que eu uso. Assim. Se o cliente comprou, foi embora e nunca mais voltou, a venda não foi bem feita, ela não finalizou. Né? E aí é legal também avaliar por que ele não voltou, né? O que eu fiz que não foi legal, que não deu certo, né? Porque tem que ter um motivo ali. E é isso que tu precisa Sim. melhorar para nos próximos não deixar isso acontecer. Com certeza, Michelle, o relacionamento é a chave, né? Acho que até coloquei uma frase ontem que fala isso, assim, a beleza dos negócios está em atrair aquelas pessoas que acreditam no mesmo que a gente. Só esses vão ser os nossos clientes, os nossos parceiros. Porque ninguém compra de quem a gente não acredita. E tem que ser. E é verdadeiro, né? Então é a frequência, é a constância, é a coerência que vai nos tornar diferentes, né? A repetição também, né? Que vai para a memória e nos torna memoráveis, né? Na verdade. O meu negócio nunca ajudou ninguém, né? Nunca fez nada, nunca ajudou ninguém. Agora eu preciso vender porque eu tô com caixa vazio faz 20 dias e daí eu coloco ali que para cada compra que fizer eu vou doar um negócio para entidade tal. Isso não é meu DNA, né? Porque eu nunca fiz isso. Nunca Agora, fez. aquela empresa que sempre fez isso, perfeito, está no momento De perfeito para reforçar. atrair mais clientes. Para atrair mais clientes. Uhum. Até porque tem muita gente que vem com um discurso desse agora, depois ela não consegue sustentar, né? Ela não vai sustentar esse discurso porque ele não é verdadeiro. E aí todo mundo pode até ser que um ou outro caiam, mas logo a máscara cai também e isso não Sim, sustenta, sim. né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, Douglas, eu deixo tu fazer uma fala final. O que quem ficou aí na live até o final pode pegar de resumão? Eu acho que assim, gente, tratem o cliente cada vez mais próximo, né? Mas entendendo quem é esse cliente. Né? Não só querendo vender para ele, mas querendo sim solucionar e encantar esse cliente cada vez mais. Eu acho que essa é a marca que vai se sobressair. O mercado mudou, o mercado vai mudar mais ainda. Não adianta abrir as portas do shopping center segunda-feira, porque as pessoas vão estar receosas de ir até um lugar que tem aglomero de pessoas, então isso vai demorar um pouco para chegar lá. As vendas online, que não precisa ser por plataforma, site, que pode ser por Instagram, pode ser por WhatsApp, enfim, mas as vendas online, elas vão ganhar uma proporção maior, elas representavam 5, 6% do varejo, isso vai crescer uns 20% aí em números, né? O consumo como um todo vai mudar um pouco o perfil, então também tem que acertar aí na hora de fazer as compras para o seu negócio, quer seja alimentação, quer seja vestuário ou o que for, entender que o momento é de recessão, e a tendência é que a gente estuda muito, é que o mundo volte a caminhar aí de setembro para frente, né? Mas com as pessoas um pouquinho mais... Vai ser um mundo de máscaras, como disse o Rony ontem. E eu acho até que é aproveitar esse momento realmente para fortalecer a sua marca no online, né? Eu acho que hoje em dia aquela marca que não está no mundo online, ela quase que não existe, né? Porque em momentos como esse a gente vê que ela some totalmente e a gente não pode esperar uma próxima crise para daí sabe, não dá para ficar patinando. Acho que não deixem que tá acabando, daqui a pouco a gente volta
para a rua, né? Tem gente já voltando a trabalhar, mas não deixem de aproveitar esse momento para profissionalizar o marketing de vocês e levar ele para o digital, até por conta disso, né? De dados. Os dados, eles são muito mais fáceis de você conseguir captar se você estiver no digital. É isso aí. E assim, eu acho que muita gente enxergou isso agora. Tinha restaurantes que não faziam delivery e começaram a fazer, né? Muita gente que estava quietinho ali nas redes sociais, enfim, começou a aparecer nisso. E boa parte do público viu que não ter uma loja online, pelo menos para estar ali presente, fez falta nesse momento, né? Então, agora é a hora de correr, ajustar esses Maturidade. pontos para que a gente saia mais fortalecido desse momento ali, que o varejo possa ganhar, porque querendo ou não, o varejo é o maior empregador, o maior gerador de renda do país, né? Os grandes varejistas estão em menos de 10% dos municípios, a gente tem a oportunidade de morar numa cidade que é a maior do estado, então a gente tem os grandes aqui, mas quem conhece a realidade do Brasil sabe que é o pequeno varejista que faz a diferença nas cidades, então é tu comprar do Zezinho, do Luizinho ali, né? Enfim, e agora é se reinventar para que a gente saia mais fortalecido aí dessa crise. Perfeito. Obrigada, Douglas. Obrigada mesmo por compartilhar o teu conhecimento. Quem quiser saber mais sobre marketing de varejo e dados, pode seguir ele, fala com ele, que com certeza ele vai ter muitas dicas aí para dar para vocês sobre plataformas e captação de dados. Sem Beleza? dúvida. Fique à vontade aí, gente. Um abraço a todos, bom feriado, boa Páscoa e vamos cuidar. Obrigada. Obrigada, Tá bom? gente. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.